Já estamos de volta com o Acontece Regional, a hora certa para vocês, 7 horas e 42 minutos e meio, é a hora da previsão do tempo para hoje em toda a região. O sol deve aparecer hoje e predominar durante todo o fim de semana. Máximas de 21 graus em Santo Antônio do Pinhal e Taubaté, 22 em São José dos Campos, 24 em Cruzeiro e 26 graus em Cachoeira Paulista. E acontece amanhã a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Em São José dos Campos, a imunização pode ser feita nas 40 unidades básicas de saúde. Sobre isso, eu converso com a coordenadora do programa de imunização da cidade, a Cristina Alvarenga. Muito bom dia, Cristina. Bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada. Qual a meta de imunização dessa segunda etapa? Então, a meta é a gente vacinar 43 mil crianças, dá em torno de 95%. E são crianças de que idade, o público-alvo? Então, a gente vai trabalhar com crianças de 0 a menores de 5 anos, até 4 anos completa. E como foi a primeira etapa dessa vacinação? A meta foi atingida? Foi atingida. A gente teve 95,6% de cobertura vacinal. Então, a gente ficou bem satisfeito com essa campanha, né? Os pais estão mais conscientes. Estão mais conscientes. A gente espera que nessa fase a gente tenha o mesmo objetivo de atingir rapidamente, como a gente atingiu na outra, os 95%. Perfeito. Agora, além das UBSs, a imunização ela também vai ser feita amanhã com postos volantes que vão percorrer a cidade. Então, a gente tem a região rural, região urbana, a gente tem shopping, tem barzinho, tem ponto de ônibus na região. Quando você vai para São Francisco, você vai para a região de Bom Sucesso. Na cidade, você tem alguns hospitais parceiros, clínicas de imunização parceiras trabalhando com a gente, espalhadas na cidade, shopping centers, supermercados, escola. Então, a adesão, não tem como deixar de vacinar. A gente tem um total de 83 postos volantes, fora as 41 que a gente chama, tem 40 UBSs mais o FAME. Então, a gente está espalhado para vacinar. Tem um posto de vacinação na Dutra, no sentido São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente sabe que lá a demanda é boa, o pessoal para, quem está viajando pode parar para estar vacinando o seu filho. Então, é importante que a pessoa vá nesse dia para a gente estar vacinando. Os pais têm que levar a carteira de vacinação? Então, se tiver a carteira de vacinação, melhor, porque assim, nas UBSs a gente atualiza a carteira. Nos postos volantes não, mas a gente consegue ler e falar, olha, está atrasada a tal vacina, você pode ir hoje ou pode ir durante a semana. Mas se não tiver, a gente dá um comprovante de vacinação. Aquele que está viajando, esquece, não tem problema, a gente vacina mesmo assim. Se tiver na faixa etária, é ofertada a vacina. Amanhã é um grande dia de imunização, mas essa campanha se estende um pouco. Sempre com... Olha, a gente tem o grande dia de mobilização, porque você vacinar 41 mil crianças para dar 95 é muito, né? Na primeira fase a gente fez 83% de cobertura. Dela dá continua, mais uma semana, mas isso é só dentro da unidade básica de saúde. Os postos volantes já não são mais oferecidos. Então, assim, é importante que aumente. A gente fez 83, gostaria de fazer 90, 95 amanhã. Porque a gente tem gente para isso, as unidades, assim, estão alertas para a importância da vacinação e os postos volantes também. É importante a gente lembrar que no Brasil não há casos da polio, mas é muito importante que os pais levem os filhos para essa imunização, não é, Cristina? Sim, a gente não tem caso, mas outras regiões do mundo têm ainda o caso de poliomielite. E lembrando que a polio não acomete só criança, pode pegar no adulto também. Perfeito. Cristina, lembrando que no site da Prefeitura tem todos os locais, postos volantes e unidades básicas de saúde. E os horários dos postos volantes, que os postos volantes têm um horário diferenciado. A gente fica, às vezes, 1 hora, às vezes, depende da comunidade, 30 minutos, às vezes, 4 horas. Está tudo disponível lá. Perfeito. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Lembrando que o site da Prefeitura é o sjc.sp.gov.br. E a gente volta com você, Márcio. E lembrando também que a vacinação não é só em São José dos Campos, é no Brasil inteiro. São 7h46, a vice-prefeita de Taubaté acredita que Roberto Peixoto será cassado hoje na Câmara e diz estar preparada para assumir o cargo. Acusado de superfaturar em mais de 3 milhões de reais a compra de medicamentos para a rede pública, o prefeito ainda poderá sim recorrer caso os vereadores votem pela cassação. Taubaté vive momentos conturbados na política, que podem ser resolvidos nesta sexta-feira. Em sessão extraordinária na Câmara, o prefeito Roberto Peixoto pode ser cassado. Se isso acontecer, a vice-prefeita Vera Saba garante que está pronta para assumir a administração municipal. Nós temos aí um grande desafio à frente, que é restabelecermos juntos a ordem pública, a moralidade, a ética,
ética. Muito importante que os vereadores, eles assumam um compromisso com a população de Taubaté, que eles assumam a verdadeira responsabilidade. Eles podem mudar significativamente a vida dos taubatianos. Nós tentamos falar com o prefeito Roberto Peixoto, mas ele só deve atender a imprensa no final da sessão desta sexta-feira. Caso sejam 10 votos favoráveis à cassação, ele deixará o cargo somente depois que for notificado. Isso deve acontecer na segunda-feira. Para este conselheiro da Ordem dos Advogados, existem vários detalhes que podem resultar na anulação da cassação. A Justiça, neste caso, pode interferir. O Judiciário ele tem reservas em analisar o mérito de um julgamento político, para não haver uma ingerência, uma usurpação de poderes. Você tem que dar direito de defesa escrito, você dá oportunidade para defesa oral também. São inquiridas testemunhas arroladas, são produzidas as provas requeridas, se eventualmente for requerida uma perícia. Um procedimento que tem que terminar em 90 dias. Nessa sessão de julgamento, o processo inteiro deverá ser lido. Tá certo? Então, existe uma série de procedimentos a serem observados. Se houver o descumprimento ou inobservância de algum desses procedimentos, talvez até no passado, isso daí pode dar ensejo à anulação de todo o processo, do processo como um todo. 7h48 e a Câmara de São José dos Campos vai investigar possíveis irregularidades no concurso público realizado em 2009. Há indícios de que inscrições foram feitas fora do prazo previsto. Um processo administrativo foi aberto. Caso a falha seja comprovada, as provas serão anuladas. A FIP, a Fundação Ibirapuera de Pesquisa, responsável pelo concurso, tem 5 dias para apresentar a defesa. E atenção, motoristas de Jacareí, 3 vias serão monitoradas por radares móveis nesta sexta-feira. Veja os locais. Os radares foram instalados nas ruas Padre Eugênio, Bom Jesus e Dom Pedro II. E no próximo bloco, as oportunidades de hoje na nossa agenda de empregos. São 7h49, nós voltamos já.